A arquitetura é imprescindível. Se a arquitetura estiver bem resolvida, os demais projetos de engenharia, eles fluem. Decisões que muita gente deixava para tomar na obra, está tomando hoje em projeto. E aí eu vejo a importância de pessoas experientes trabalhando em projeto e indicando na mesa qual o material que tem que ser aplicado para aquilo. Hoje você tem grandes vãos, você tem grandes desafios, você tem grandes obras, né? As obras foram crescendo em altura, aumentando a dificuldade. As dúvidas que às vezes ficam na mesa que a própria consultora não consegue resolver é a falta da engenharia dizendo que a escada tem que ser de outro jeito, o sistema preventivo ele tem que ser de outro, o barramento elétrico ele vai ter que ser aplicado nesse projeto para ficar mais barato, mais viável. Um projeto de arquitetura ele começa pela escada, de um prédio eu falo, né? Sendo objetivo. A escada ela tem uma função de segurança, atender normativa, trazer esse conforto para o empreendedor e, ao mesmo tempo, é ali que acontece a amarração estrutural de um prédio. O brasileiro, em muitas situações, ele acha que seguir a norma é seguir o máximo. Não, a norma é o mínimo, Entendi. né? A gente precisa ir um pouco além, né? Bruno, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceitado esse convite para vir falar e conversar um pouquinho sobre o projeto, conversar um pouco sobre a tua história, que é uma história que eu admiro muito. Eu tenho tido um parceiro, uma referência de projetos, um profissional que está no mercado há tanto tempo, atuando dessa forma como tu atua. Então é uma inspiração não só para escritórios de arquitetura que se envolvem com a parte técnica de engenharia, mas tenho certeza que tu é uma grande inspiração para alunos de engenharia, para construtores que querem aperfeiçoar os seus produtos, os seus projetos, e tem em ti, acho que, uma grande referência no mercado, e a tua história fala por ti. Às vezes a gente se envolve muito com o trabalho, a gente fala pouco sobre nós mesmos, e eu acho que está correto dessa forma, o mercado que tem que enxergar a gente. E tu tens essa grande virtude, que para mim sempre é a tua forma de trabalhar, a tua transparência, o teu profissionalismo, e isso tu leva com os profissionais que estão junto contigo. Então, fazendo essa introdução, quero te agradecer muito a tua presença e ter aceitado aqui esse convite para a gente falar. Hoje é um dia que a gente fala um pouco sobre as experiências, mas aqui eu estou muito mais para ouvir e para compartilhar com essa parceria que a gente tem de muitos anos, compartilhar com quem vai poder depois ouvir a gente, ver a gente. Então, muito obrigado por estar aqui. É uma honra, é um prazer enorme. Marcelo, eu que agradeço, na verdade. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. Você, da mesma forma, sabe também que a nossa admiração é mútua já há muito tempo, né? Então, vai ser um prazer assim bater esse papo aqui contigo aqui com toda certeza. É, a gente tem vários assuntos sempre que a gente se encontra para conversar e às vezes falamos sobre trabalho, sobre a forma de trabalhar, sobre clientes, mas eu acho que muito importante para quem nos ouve agora é também entender um pouquinho como isso começou, qual a história da Fransma, o momento que o Marcelo se envolveu com o Bruno para a gente começar a trabalhar. Eu tenho várias lembranças disso quando, estamos falando aqui de 20 anos atrás, Sim. praticamente, quando fazíamos projeto em 2D e trocávamos arquivo, mas principalmente aprendíamos muito indo para a obra junto, para resolver os problemas lá. Esse era o nosso BIM da época, onde a gente resolvia na hora e, claro, às vezes com muitas questões importantes que não deveriam ser resolvidas em obra, mas a gente foi aprendendo nesse processo de estar no dia a dia e eu fiz uma escola que ninguém fez, que foi estar na obra contigo para aprender também sobre todas essas dificuldades, que é não um projeto de arquitetura só, mas compatibilizar um projeto, um prédio ficar de pé e ficar do jeito certo. Isso teve para mim vários insights quando a gente decidiu então migrar para trabalhar com BIM, com compatibilizações, porque tu fosses o grande abrir os olhos nesse momento que a engenharia precisava evoluir junto com a arquitetura. Então essa fusão para mim, essa história do o arquiteto, o engenheiro trabalhando junto, um se olha diferente do outro, e a gente começou a enxergar isso de uma forma muito natural, que nós temos que caminhar lado a lado, olhando para o mesmo lado. E a gente conseguiu fazer isso ao longo desses 20 anos. Eu tenho aqui uma experiência para falar de vários projetos, mas E é queria 20 anos mesmo, né, cara? 20 anos mesmo. E eu não sou tão velho assim, é que eu comecei novo na tua escola. E para mim é super importante enaltecer isso, que foi essa oportunidade que eu tive de começar e olhar do jeito certo
compatibilizar projetos e fazer. Então conta um pouquinho da história na tua visão também sobre a Fransman e depois essa execução de algumas obras que foi bem importante também para esse processo. Pô, muito legal essa tua colocação. Eu vim de Joaçaba, né, comecei a fazer a faculdade aqui na FURB em 83, me formei em 87, comecei a dar aula já ainda na época eu era monitor de cálculo diferencial integral, Aí. então, enfim, sempre estava na parte de lecionar, né? Eu gostava muito disso, gosto muito disso, ainda que eu ainda continuo dando aula. Continua Né? dando aula. Então, em 87 eu me formei, aí eu comecei a trabalhar, fiz estágio na Procave, onde o seu Francisco Graciola, FG, né, e o Nivaldo Pinheiro, Procave, eles eram sócios naquela época, e eu trabalhava então na Procave e fiquei lá com eles até 99. E em 99 eu saí da empresa, e de lá para cá a gente começou então a desenvolver a própria Fransman, que começou a fazer projetos. Né? Então, desde aquela época nós fazíamos projetos e começamos Na Procave, a fazer com eles. trabalhavas com projeto ou com obra? Não, na Procave eu trabalhava em obra. Eu Em sempre obra. fui engenheiro de obra, né? Sempre Entendi. ia na obra. Comecei como estagiário, né? E terminei como coordenador da engenharia da Procave. Foi uma história e uma história e uma escola espetacular, né? Eu lembro de algumas coisas do seu Chico falando, né? O seu Francisco Graciola, Chico de modo carinhoso. Ele, quando eu era estagiário, ele falou assim: Bruno, eu quero que você vá nas obras, ele me disse as obras, tal, que era dos empreiteiros da Nova Trento, daquela época, que coisa bacana. E ele disse assim, ó, eu quero que você vai aprender como não se faz, porque é muito barato aprender com os erros dos outros. Eu nunca esqueci isso ali, isso é uma forma muito inteligente de você ver as coisas. Né? Então começamos a fazer projetos, e aí e sempre dando aula na FURB, né? Continuo lá lecionando, então passaram muitos alunos, o que é muito legal. Hoje a gente encontra vários, hoje mesmo encontrei um aluno de, 20 e poucos anos atrás, então é muito legal isso. E é a nossa história, né, entre a antiga ARC, né, que era a empresa que começou ali, você e o Jonas, né, e coincidentemente no mesmo prédio, né? No mesmo prédio. Na rua Vou contar essa história daqui a pouco. Interessante pra caramba isso ali. E a gente começou junto, então, ali, fazendo aquelas obras por administração, né? Nós fizemos 18 obras por administração juntos. Isso. Foi uma época muito legal, né? Começamos lá no empreendimento lá em Balneário Camboriú, por andar, edifício Ilha do Sol, né? Isso. Então foi muito... Na Barra Sul, que ainda era pouco procurada. Exatamente. Então foi muito, muito legal. E eu acredito que a sinergia que ocorreu entre Marcelo Jonas e Fransman, eu acho que sempre foi muito, muito legal, muito aberto, muito tranquilo o jogo. E o que eu entendo, Marcelo, que é importante para a engenharia, né, e é um pouco difícil até, né, porque sempre tem um pouquinho de ciúmes entre engenheiro e arquiteto. Sempre né? tem Isso alguém que sabe normal, mais que o outro. Né? Mas veja, a arquitetura ela é imprescindível. Quando nós fazemos um projeto e você tem um projeto de arquitetura resolvida, que ela foi pensada, Sim. é fácil de fazer os projetos. Quando a arquitetura não foi pensada, que acaba virando um encaixe de coisas Só arquitetura, cima, né? É terrível, porque aí você vai descer uma tubulação, por exemplo, e você tem lá um monte de desvios para fazer, isso você vai gerar problemas futuros. Né? Então, é difícil de trabalhar quando o projeto não é pensado. Né? Então, tu conversasse o que a gente entende que é importante nesse trabalho e que as coisas entre nós aqui funcionam bem. Porque acredito que até pela vivência nossa e nessas obras que a gente executou juntos, vocês foram aprendendo com nós fomos aprendendo com Sem vocês, dúvida. de tal forma que o projeto sai redondo. É muito importante, né? Hoje a gente vê ali muitas situações onde, por exemplo, vai pegar lá um cliente comprou um apartamento, vai lá medir o apartamento e o apartamento tem menos metragem do que foi comprado, né? A área de vassoura, né? Porque não foi computado o tamanho do pilar, a espessura das paredes, os shafts, né? Enfim. Então é importante que o projeto ele reflita exatamente aquilo que o cliente vai comprar, né? Então essa parte de compatibilização que vocês fazem de uma forma excepcional, né? Embraed, por exemplo,
é um caso que a gente tem trabalhado muito junto, é uma parte super importante, né? Então, resumindo o que a gente acabou de falar, a arquitetura é imprescindível. Se a arquitetura estiver bem resolvida, os demais projetos de engenharia, eles fluem, né? E chega no final, o projeto está redondo, né? Acho que isso que é uma Isso. parte bem Eu ia comentar quando importante. começasse a falar sobre execução de obras, para mim, passa um filme sobre as dificuldades que é em campo você não ter informação no papel, ou às vezes no quantitativo, ou uma definição de material previamente discutida, né? O que acontecia muitas vezes, eu vi isso, a gente chegava numa obra e a gente falava, pô, será que a gente vai seguir com esse material, com esse produto, vamos tentar outro? E às vezes a discussão ficava muito na obra. Eu imagino isso há 30 anos atrás, as complexidades que não eram talvez tão grandes que exigiam, hoje as margens diminuem muito, tanto técnica como financeira, para você desperdiçar material. Então, hoje, as decisões que muita gente deixava para tomar na obra, está tomando hoje em projeto. E aí eu vejo a importância de pessoas experientes trabalhando em projeto e indicando na mesa qual o material que tem que ser aplicado para aquilo. Para que você simule, que esse é o grande papel do BIM, é simular a obra antes de começar a obra. E isso a gente tem a oportunidade de fazer hoje, mas eu sei que a experiência que aqui tu citasse da Procave, quando tu começasse lá nas obras, ver o que fazer de errado, o que estão fazendo de errado para não fazer de novo, isso tem reflexo hoje no mercado que não aceita mais isso. O nosso mercado hoje da construção civil, de edifícios altos, a gente vai falar disso um pouquinho, ele não tem mais margem para essas coisas. Então, é fundamental essa conversa entre o engenheiro e o arquiteto, esse olhar e fazer as coisas dar certo, porque é o futuro, não o futuro, é o presente, mas a gente sabe que no futuro a gente pode mais ainda. Então, eu vejo essa conexão, esse tipo de trabalho completo, que começa com a arquitetura consultando a engenharia, a gente faz um desenho e vocês vêm e reforçam aquilo que foi concebido esteticamente, numa forma, mas vocês aplicam toda a técnica que precisa ser aplicada ali também. O arquiteto ele tem que conhecer as normas, ele tem que conhecer, mas a engenharia ela traz um peso tão importante para definir a arquitetura do jeito certo. Senão é isso, como tu comentasse, ela acaba se transformando depois num Frankenstein de puxa para lá, faz furo onde não deve, para tentar colocar isso dentro do mercado, né? Quando a gente, aqui eu só vou falar um pouquinho do começo, o meu sócio, eu e o Jonas, é Jonas Franz e Marcelo Manrich, então logicamente que a gente quer juntar os nomes, porque é o nome mais óbvio que vem na cabeça, né? Então o nosso nome natural era Franzmann. Legal, né? E quando eu fui consultar esse nome, coincidentemente, tinha um escritório de engenharia que era 2 andares acima do nosso. E eu falei, nossa, coincidência Muita incrível. coincidência. E aí foi até uma curiosidade, querer te conhecer, querer saber quem tu é. E graças a Deus a gente trabalhou junto e deu certo esse trabalho, que fluiu super bem para a gente começar as obras e fazer as coisas acontecerem. Hoje, pela experiência que a gente tem, graças a Deus a gente tem também uma experiência dessa época e de tudo que a gente passou. Bruno. Muito, muito bacana, Marcelo, até aproveitando esse gancho ali. Veja, quando eu trabalhava em obra, lá em 87, 90 por ali, veja, o FCK do concreto era de 15, Nossa. que seria os 150 quilos por centímetro quadrado, né? A gente usava esse termo naquela época. E se fosse alguma coisa de alto luxo, lá era o FCK 18, né? Puxa, hoje não existe mais isso, né? Então, evidentemente que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, as obras eram diferentes, não eram obras de arte como existe hoje, né? Ok, tinha algumas, né? Mas a grande maioria eram aqueles espacinhos lá, pilar a cada 5 metros, né? Viga de 50 centímetros de altura, né? Então, hoje não. Hoje você tem grandes vãos, você tem grandes desafios, você tem grandes obras, né? As obras foram crescendo em altura, né? Aumentando a dificuldade. Então, a escolha do material junto com a arquitetura é imprescindível. Evidentemente que nos projetos que complementam a arquitetura, né, estrutural, hidráulico, elétrico e preventivo, eles precisam atender a arquitetura, mas o que eu acho muito legal nos projetos que a gente desenvolve juntos, né, que começamos desde do começo, né, lançou o pavimento tipo, já conversa com a olhar, né, com a engenharia, já, puxa, esse duto aqui tem que ser maior aqui, essa escada aqui mexe para cá, mexe para lá. Isso traz um resultado excepcional na obra. O que a gente entende, e a maioria dos nossos clientes, o que nós fazemos,
é um trabalho junto com a arquitetura. A empresa X sabe que vai Muito trabalhar bem lembrado. com a Mans na arquitetura, sabe que vai trabalhar com a Fransman nos projetos De engenharia. de engenharia, e já começa, sabe, no começo, lançou o pavimento tipo, já começa a desenvolver ali a concepção do projeto, né? O César lá do escritório, lá, que ele usa sempre um termo que eu gosto muito, ele fala a filosofia do projeto. A gente precisa ter uma filosofia para você definir o O empreendimento. que fica mais claro para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho sempre essa busca, porque eu vejo muitos clientes que vêm falar com a gente para, às vezes, compatibilizar um projeto, ou fazer um executivo, ou começar um projeto do zero. E ainda existe no mercado, Bruno, infelizmente, muitas pessoas primeiro querem contratar só o arquiteto, por uma questão de custo. Não quero contratar um escritório que já venha junto também uma engenharia ou não. E a gente acaba tentando entrar num projeto já convencendo o cliente que ele precisa, nesse momento que a gente está trabalhando com um processo de BIM, que é um processo colaborativo, integral, ele desde o começo tem que estar a engenharia perto, e não só depois que o projeto está aprovado na prefeitura que entra a engenharia. Para nós tem sido uma dificuldade tão grande em alguns projetos no mercado explicar isso, para que as incorporadoras, construtoras entendam que é importante no começo ter a presença maciça do engenheiro na concepção do projeto. As dúvidas que às vezes ficam na mesa que a própria consultora não consegue resolver é a falta da engenharia dizendo que a escada tem que ser de outro jeito, o sistema preventivo ele tem que ser de outro, o barramento elétrico ele vai ter que ser aplicado nesse projeto para ficar mais barato, mais viável. São decisões que ele toma às vezes depois e é equivocado. E isso eu vejo que o mercado, por mais que a gente fale de projeto nesse nível que tu estás falando, a gente tem que trazer isso para todos os tipos de projeto, independente de ser um projeto de 100 pavimentos, 100 metros de altura, enfim. Um projeto, às vezes, de 8 andares, 10 andares, ele tem que começar certo, porque tu tem menos margem para errar. E eu vejo cada vez as pessoas se afastarem mais desse conceito. Só vou contratar o arquiteto, depois eu vendo e depois eu trago a engenharia para cá. E isso o mercado ele pode pagar um preço muito alto lá na frente sobre isso. Boa, muito boa essa tua observação, e talvez seria até interessante a gente falar um pouquinho da nossa experiência com BIM. E é muito legal porque as nossas duas empresas começaram junto em 2013. Isso. 2013, 2012, 2013 nós começamos a trabalhar com BIM, e BIM é uma metodologia que ainda, infelizmente, muitas pessoas entendem como a gente até brinca, né, que o B do BIM é de bonito. Não, não é de bonito. É bonito, sem dúvida nenhuma, né? Mas a parte importante do BIM é o I, da parte de informação. Isso. E até o ano passado eu tive o prazer de fazer uma apresentação sobre prédios altos na Guatemala, num evento sobre BIM, né? E eu escutei lá uma frase que ficou bem marcada, né? A pessoa falou, o palestrante lá falou o seguinte, que é muito barato quebrar pixels. Boa. Né? No computador é muito simples, você não quebra, você não tem que refazer Então hoje a ferramenta que nós temos, a metodologia do processo BIM, de quando nós começamos, né? A gente eu lembro, nós fizemos lá o edifício Splendia, da consultora FG, onde nós fizemos estrutural, hidráulico, elétrico, preventivo, fizemos todo o projeto. Foi um projeto onde a gente disse, vamos errar tudo, não tudo, né? Tudo a gente vai continuar errando, né? Mas enfim, vamos estressar a parte para a gente enxergar o que vale a pena fazer, investir, o que você deve retroceder, como que você deve ver, porque tem algumas coisas, quando você fala, por exemplo, em BIM, que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Por exemplo, eu tenho lá uma mangueira elétrica com a outra mangueira elétrica, né? Se elas estão se cruzando, vai formar ali uma interferência, um clash no caso. Puxa vida, eu movimentar essa mangueira, mostrar no 3D que eu tenho que movimentar, sabendo que a pessoa lá, a obra vai fazer isso, vai gerar um trabalho tão grande computacional que não vale a pena, né? Então, a gente enxerga, dentro disso que você falou, que o mercado está amadurecendo, mas tem muitas coisas que precisam ainda ser amadurecidas, né? A gente hoje conversa com nossos clientes e dizendo assim, olha, esse tipo de interferência a gente vai deixar,
porque custa muito caro para nós fazer interpor os dois, que são duas mangueiras, né? Sim. Lógico, se é uma tubulação rígida de água, Claro, a mangueira flexível é outra evidentemente tem história. que ser deslocada, né? Mas senão não. Então isso eu entendo que é importante. Mas o BIM, ele chegou e não tem volta. Dá para dizer assim, eu trabalhando com a ferramenta BIM vai ficar tudo muito mais simples? Não, muito pelo contrário. Veja, é fazer engenharia, é fazer uma construção virtual. Você constrói virtualmente, você traz antes os problemas que você teria na obra, que os engenheiros antigos, né, iam lá na obra e resolviam as coisas. Hoje é difícil, isso custa muito caro. Isso. Hoje, resolver um problema em obra custa muito caro. E essa é uma coisa também interessante, Marcelo, se a gente entrar nesse tópico, a gente vai ficar falando aqui bastante, Sim. mas veja, quando você fala em custo de obra, algumas pessoas entendem o seguinte, se o meu contrapiso tem 10 centímetros, em vez de ter 4 ou 5 que deveria ter, é um desperdício, mas eu não enxergo, porque não é material que eu tirei da obra, né? Muitas pessoas ainda pensam que aquilo que você literalmente descarrega no caminhão e joga fora, isso é desperdício. Não, mas se o meu reboco lá está com 5 centímetros, em vez de ter 1,5 cm, isso é desperdício, né? Então, precisa levar isso em consideração. E a ferramenta, metodologia BIM, ela é interessantíssima, porque você consegue contabilizar isso, você consegue ter um levantamento inicial, onde nós trabalhamos com empresas hoje que têm um índice de, vamos chamar de erro, entre o programado e o executado de algo em torno de 3%, que é espetacular, pouco, né? Cara, isso aí, né? Então, as coisas evoluem. Se nós voltarmos ali a 30, 40 anos atrás, os prédios não tinham tanta coisas diferentes como tem hoje, né? Com grandes vãos, com grandes alturas, né? A gente é da época ainda que você fazia reboco no teto, né? Hoje isso. Ninguém mais faz, né? Tem as suas partes boas e as suas partes ruins, mas enfim, as coisas vão evoluindo, né? Então, eu acho que esse nosso começo foi bem bacana. Acho que é importante continuar essa conversa nessa linha, porque a gente fala assim, os nossos escritórios, a gente trabalha muito tempo junto, e às vezes as pessoas não conseguem mensurar o porquê que isso é importante. E claro, muito mais do que as equipes se conhecerem e elas já saberem o que elas estão fazendo, onde começa o trabalho de um, onde termina o do outro, como isso se torna ciclos, a gente criou um processo junto. Processo, essa cultura de escritório de engenharia e de arquitetura juntos, a cultura, a gente valoriza pela experiência que a gente tem. Então, essa cultura de processo que hoje está impregnado nos nossos escritórios, e que bom que isso está dando certo e está cada vez mais se discutindo para ter cada vez mais facilidades, é entender que, vou entrar aqui também em detalhes, né? Mas, por exemplo, o teu escritório sabe os entregáveis de cada etapa dos ciclos que a gente tem de compatibilização e já sabe o que enviar para a gente no primeiro ciclo. A gente não tem que ficar corrigindo ou pedindo, não me entrega ponto, eu não quero ver o caminhamento de tubulação, eu só quero ver como é que está a disposição dos grandes ambientes, de geradores e tal. Então, falar sobre processo é tão fino esse detalhe, mas que ganha muita velocidade no processo, no tempo de projeto, diminui o ida e volta de arquivos, porque a gente já sabe o que pedir para o outro. Então, esse refinamento desse processo, eu acho que é o que a gente tem de mais rico nos escritórios quando dão certo essa parceria, porque a tua experiência em fazer projeto ela sempre vai existir, a minha em fazer arquitetura sempre vai existir, mas os escritórios tá com essa cultura numa régua alta, isso para mim é muito importante. E eu tenho muito orgulho da tua equipe, da minha equipe, porque isso foi uma construção desde 2012 falando sobre isso. O que muita gente antes falava que isso é só uma modinha, daqui a pouco acaba e volta. Não, hoje é realidade. Sim. Cada vez mais pessoas estão querendo entender isso e saber como aplicar isso na prática, né? Falando nisso, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, dessa referência que tu acabou também tendo no teu escritório, como um escritório que tem projetado aí os maiores edifícios do Brasil, aqui no Sul, praticamente. Mas queria que tu falasse como é que é ter esse status. Primeiro que deve assustar muita gente, mas é legal falar pelos desafios disso, porque ninguém fez isso antes. E aí, começar a falar sobre isso e não ter uma referência, uma outra comparação, é mostrar como tu fosse pioneiro
nesse caminho. A coragem, ela também não pode estar muito à frente, muito mais do que a técnica. Então não é só ter coragem, você tem que ter a experiência e a técnica para fazer isso. Conta um pouquinho como é que foi esses desafios foram acontecendo na tua vida. Bom, primeiro precisa ter sonhadores, né? E o Nivaldo, o Chico, são dois sonhadores, né? Então, evidentemente que não adianta só o engenheiro querer construir um prédio, por exemplo, alto, né? Que é uma coisa que é incrível. A gente fez, lembrando agora, nós fizemos uns projetos lá em São Miguel do Oeste, dois projetos lá, e um de 27 e um de 30 pavimentos. Eu falei assim, meu Deus, em São Miguel do Oeste, né? Mas, e até eu conversei lá com os clientes lá e disse assim, como é que estão as vendas? Ah, os lá de cima já foram tudo vendidos. As vistas altas. Todo mundo quer, né? Então, morar em prédios altos é uma coisa diferente, Sim. né? Enfim. Sim. E aí, os prédios em Balneário Camboriú começaram altos, e até uma coisa interessante, Marcelo, lá em Balneário tem um edifício bastante, que olha, ele deve ter já uns 50, se não 60 anos, que é o edifício Imperatriz, que já tem 34 pavimentos, cara. Então, assim, desde aquela época, né, Balneário Camboriú sempre desenvolveu prédios altos. Eu tive uma sorte muito grande, né, de ter começado com a Procave, e que eles começaram a fazer edifícios mais altos. E, assim, fizemos, por exemplo, o Millennium Tower, né, aquele prédio que todo mundo deve lembrar, né, que balançava, jogava verdade, água. Saiu no Fantástico e tudo essa matéria. Mas foi esclarecedor até, foi importante isso. Sim, jogava água fora da piscina, né, e tal. Então era um prédio com 168 metros de altura, e depois disso nós fizemos daí o edifício Infinity Coast, que ele 234 metros de altura, ele passou daí a barreira dos 200 metros. E evidentemente que quando nós começamos a fazer esse prédio, tinha algumas referências já no Brasil, mas não dessa altura, né? E aí eu entendo que talvez o fato de ser professor na FURB, né, que é uma instituição que eu tenho um carinho excepcional, você precisa prever o que pode acontecer, porque nesse prédio específico, a gente aprendeu muito, cara. Eu me lembro que depois de 6 meses do prédio entregue, nossa, cara, nós levamos esses praticamente 6 meses para regular as válvulas que tinham lá. Porque, imagine assim, você quando... As válvulas de pressão e todas... Você dimensiona válvulas de 4 polegadas lá, quando você faz o projeto, você pensa que é evidente, né, na parte... toda ela funcionando, mas o cara vai lá às 3 da manhã apertar uma válvula de descarga lá, vaza lá 3, 4 litros lá, e uma válvula imensa tem que me abrir, corre um rio de água, né? Então assim, a gente aprendeu como fazer isso, e é muito legal, porque você aprende com o teu avançar do processo, e o que é interessante é que nas próximas obras, aquele aprendizado já vai mudando, né? Então, hoje nós estamos fazendo, por exemplo, o Sena Tower. Puxa, o Sena Tower, ele é um prédio excepcional, espetacular, o maior do mundo, mas nós utilizamos lá o que nós viemos aprendendo conforme os prédios foram crescendo para que ele funcione de forma tranquila, né? E, evidentemente, com o uso, né, dos empreendimentos, por exemplo, o Infinity Coast hoje tem 6 ou 7 anos, né? O Yacht House tem lá 3 anos, o Infinity e o One Tower, enfim, olhando esses projetos, a gente vai evidentemente melhorando, né? Lembrando disso, eu lembro de uma frase do seu Nivaldo, né? Eu perguntava para o Nivaldo, Nivaldo, qual é o melhor prédio que você já fez? A resposta dele sempre foi a mesma, o próximo. É o próximo. Sabe? Então é uma pessoa, e eu aprendi muito com isso, né? É uma pessoa que sempre quer melhorar o processo, que eu acho que isso devia ser, todo mundo devia pensar dessa forma, né, Marcelo? Então, as obras começaram a crescer, passaram lá os 66 do Infinity, depois foi o One Tower, depois foi Yacht House, depois foi Sena, né? Os prédios vão crescendo, evidentemente vai aumentando o grau de dificuldade, mas a gente sempre pensando
o que eu acho que isso é fundamental, né? E o BIM nos ajuda a Uhum, pensar nisso. Verificar o que você pode fazer, imaginando, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Se algo der errado, como que eu resolvo? Né? Isso é importante. Você tem que pensar na situação normal e numa situação diferente, né? uhum. Algo diferente do que você programou. E a gente entende, então, que um bom projeto é aquele que você consegue ter uma certa flexibilidade. Né? Não pode pensar num prédio super alto, aonde eu vou querer enxugar tudo. Não, cara, eu tenho que ter uma margem Claro. para poder dilatar. Né? Isso é Ele uma tem que coisa, dilatar. lógico, porque, veja, por exemplo, um cliente lá, ele diz, eu quero colocar lá um chuveiro que é uma cascata. Não foi programado para isso. Eu tenho que ter subsídios de que se a pessoa quiser fazer isso, há condições. A Falasse previsibilidade, em né? barramento blindado. Puxa, de repente o cliente lá quer fazer uma personalização e quer colocar lá um piso aquecido. Eu tenho que ter atrás condições de fazer essas Claro. modificações. Né? Então, é, a gente vai Tu sabe, aprendendo tu e sabe que eu fico sempre. pensando sobre isso. Com certeza tu deve ter muitas conversas técnicas a respeito da disciplina do preventivo. Porque a gente está falando de prédios aí de mais de 100 metros de altura e que não existia uma norma para isso. E aí existe, agora eu sempre falo assim, né? Existem inovações no mundo que permitiram que o ser humano tivesse essa coragem e ousadia de tentar mais. O ar-condicionado foi uma delas por conforto, mas o elevador propiciou que a gente pudesse pensar em construir prédios mais altos, impossível ir de escada, claro, mas também tem as dificuldades técnicas, e uma delas, com certeza, é o preventivo. E o preventivo a gente estuda como uma disciplina de plano diretor, tem que saber as normas, enfim, todas as disciplinas têm as suas características, mas para mim o preventivo ela é dinâmica. E a gente vê isso no dia a dia, sai uma normativa nova, sai uma IN, isso também, qual o olhar da Fransman também nisso, assim, qual o teu envolvimento? Eu sei que tu tens uma conversa muito boa com normativas, com o corpo técnico, o quanto que isso é importante também para trazer a segurança do empreendedor, que ele está construindo um prédio onde vão ter várias famílias morando lá em cima, e a segurança de conseguir reduzir todos e mitigar os riscos para que essa família possa sair num eventual eh, evento que aconteça, ela sair com segurança. Como é que é essa tua visão sobre isso um pouquinho? Bom, primeiro, o Corpo de Bombeiro de Santa Catarina, eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande por eles, e eles são muito técnicos. E sim, a gente trabalha bastante junto, nós estamos sempre, na medida do possível, é, trabalhando junto nessa forma, né? Uhum. E esse Mostrando na prática, é um né? grande diferencial que nós temos aqui com o nosso pessoal do Bombeiro aqui de Santa Catarina. E, e sim, a ideia quando a gente faz um projeto desse é que primeiro as pessoas naquele empreendimento consigam sair sozinhas. Em segundo momento, o bombeiro entrar, conseguir salvar as pessoas e sair ileso. E Isso. terceiro, o patrimônio. E Marcelo, isso é interessante. A gente, claro, eu quero fazer ainda outras viagens, mas a gente já fez algumas viagens a trabalho fora do país. E eu me lembro que a gente fez algumas viagens e vimos lá prédios muito altos, né, acho que foi 2022, a gente visitou 10 prédios fora, o menor acho que tinha 350 metros de altura, Olha só. e foi muito interessante porque a gente visitou Estados Unidos e Canadá, e a gente pode falar com toda a sinceridade que o que nós estamos aplicando de norma aqui é o que eles usam lá. Né? Olha Então só. isso é muito Que bom. legal. Os nossos prédios são muito seguros, esses prédios, especialmente esses prédios altos. Né? Nós temos sistema de sprinkler, temos sistema de extração de fumaça, temos detecção de fumaça, porque as pessoas dormindo não sentem cheiro, então ela vai morrer Sim. asfixiada, sabe? Então o alarme vai te chamar para você acordar. Então isso é uma coisa muito importante e, e, e como a gente falou antes, né? Esses prédios eles têm que ter uma redundância. Não posso pensar apenas em seguir norma, né?
a gente sempre fala, né, o brasileiro, em muitas situações, ele acha que seguir a norma é seguir o máximo. Não, a norma é o mínimo. Entendi. Né? A gente precisa ir um pouco além. Né? Então, é bacana até você fazer essas perguntas, porque acaba Eu girando um te filme. pergunto isso porque aqui no escritório eu tenho um papel que eu tento olhar sempre a parte técnica das coisas. O Jonas trabalha muito com o lado criativo, a gente se ajuda e se complementa, mas um projeto de arquitetura ele começa pela escada. De um prédio, eu falo, né? Sendo objetivo. A escada ela tem uma função de segurança, atender normativa, trazer esse conforto para o empreendedor e, ao mesmo tempo, é ali que acontece a amarração estrutural de um prédio. É o blocão lá embaixo, onde você vai trazer o reservatório junto para ganhar a parede lá embaixo, para poder ter os espaços adequados, que a engenharia, às vezes, não pode tratar isoladamente esses assuntos. Então, quando você está falando de 3, 4 disciplinas ao mesmo tempo, e só falando da escada. Então, a escada ela tem uma importância de início de projeto, desde a localização, e claro, depois os tipos, apartamentos, aí vem a arquitetura, faz as divisões, mas junto complementando essa parte da engenharia. Por isso que para mim, ver esse olhar do engenheiro é muito importante, porque isso tem que acontecer junto, não vai ser isolado. Sim. E não só isso, né? Ali também acontece todas as distribuições, né? É ali que vai estar o hidrômetro, ali Isso, que vai estar o medidor do gás, ali que bifurca vai tudo ter... ali, né? Sim, então é extremamente fundamental isso, né? E se a gente pegar, por exemplo, algumas cidades como Balneário Camboriú, que tem um preço de venda bastante atrativo, a gente até brinca, né? Eles não vendem lá metro quadrado, eles vendem centímetros quadrados. Então, você usar a expertise do arquiteto junto com a engenharia de tal forma que você consegue encaixar pensando na futura manutenção, que é imprescindível, né? Nós estamos todos sujeitos à norma de desempenho, que você tem que projetar e você tem que depois saber como é que você vai fazer a manutenção. Né? Então, não adianta apenas encaixar, jogar as coisas ali, né? Isso. Usando um termo meio chulo, mas ele tem que estar organizado de tal forma que o condomínio depois consiga fazer a manutenção de forma adequada. Né? Isso é imprescindível. E sem dúvida nenhuma, a escada é o ponto que é fundamental, especialmente na parte de incêndio, porque é ali que as pessoas vão poder sair de uma edificação. E imagine um prédio alto. Eu levei muitos alunos lá no Yacht House, muitas equipes do Brasil que vieram visitar a obra lá em muitas situações, não só lá, como também em outros empreendimentos. E o Yacht House, por exemplo, nós levávamos em torno de 35, 40 minutos para descer o prédio. Puxa, quando você pensa ali num sistema num processo de flashover, onde começa um incêndio que ele torna-se incontrolável dentro de um apartamento, há 30, 40 anos atrás levava ali 15, 20 minutos. Hoje é 3, 5 minutos que acontece isso. Então você pensa o seguinte, quando você está descendo, o fogo está aqui, você vai passar por ele. Então o teu sistema tem que ser muito bem feito. E evidentemente, não só isso, como a parte estrutural também é super importante, que é ali que vão estar os elevadores, ali que vai estar a escada, quer dizer, é uma parte muito que traz um enrijecimento muito grande para a estrutura, que dá estabilidade. Então, sem dúvida, é uma parte super importante. A gente começa por ali, né? Eu não tenho dúvida dessa atenção que vocês dedicam a isso, também de uma forma bem detalhada e sempre no início de um projeto. E eu queria comentar um pouquinho, a gente está mostrando algumas imagens de uns edifícios que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, mas de um prédio especial que foi o Alaia, que foi uma premiação que vocês receberam. Eu vou falar um pouquinho da Mans agora nesse aspecto, mas vocês tiveram uma grata surpresa recentemente, que foi também uma premiação da engenharia sobre tudo isso que ele está falando, do BIM, do modelo dos cuidados. A gente conseguiu também ser reconhecido e premiado com esse prêmio internacional do Property Wars, e foi para nós também uma grande surpresa, porque disputa com o mundo inteiro, o Brasil todo, é difícil a gente mensurar que isso, como o trabalho que a gente teve, ele é coroado às vezes numa decisão de um júri, e a gente fica muito orgulhoso disso e consegue dividir com a equipe toda todo esse trabalho. E vocês tiveram agora também recentemente esse reconhecimento do BIM Fórum Brasil. Sim, torce por nós estamos concorrendo, né? Exatamente. A ganhar o prêmio do edifício do BIM Fórum Brasil, né? Foi uma satisfação muito grande, né? A gente encaminhou o projeto, né? E fomos agraciados, né? Por estar participando, né? Da
possível premiação, né? Vamos ver como é que vai ser. E foi um projeto desafiador, né? Eu Claro. imagino para vocês, né? Que era um terreno difícil, na verdade, né? Complexo, né? E conseguir fazer a obra da forma como saiu, né? Pô, foi um empreendimento que 51 pavimentos, um É um prédio prédio, imponente, né? Muito, numa muito região bacana. importante de Sim, sim, Balneário. sim. Legal, foi E é bacana, né? Porque a nossa história ali junto com a Embraer começou. Me ajuda a lembrar qual foi o primeiro prédio? Né? Windsor. Windsor, né? Isso foi lá em 2015, 2016, por Era ali. Né? 2014 a gente começou a conversar. Então, foi muito legal. E aí, assim, a parte que vocês fazem nesses empreendimentos ali, que era a compatibilização, é super importante, porque você consegue integrar as disciplinas, né? E se a gente pensar assim, vamos falar assim, no termo antigamente, né? Há muitos anos atrás, era projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico e preventivo, era isso que tinha. Pô, hoje, cara, hoje tem projeto de fachada, tem projeto de impermeabilização, tem projeto de sonorização. São 28 projetos, eu já contei. Nossa. 28 disciplinas dentro de um empreendimento. E aí o que acontece? Isso, né, linkando o que você falou agora com o início da nossa conversa. Há muitos anos atrás, você não tinha tudo isso. Quer dizer, Não tinha o controle, né? Claro, e você resolvia isso lá na obra. Lá na obra. Né? Puxa, hoje não dá para fazer isso. E especialmente, Marcelo, em prédios altos, né? A logística é fundamental. Isso. O engenheiro da obra, ele não pode ficar preocupando em ele lá decidir se o tubo vai passar ali ou vai passar para cá. Não, não pode. Ele tem que receber um projeto que seja absolutamente confiável, executável, e ele tem que se preocupar como é que ele vai executar aquilo da melhor maneira possível, custando o mínimo possível. Então, a logística é muito importante. Né? Então, falasse, por exemplo, antes em materiais. A escolha de materiais pode ser um gargalo muito grande para a obra. O fato, por exemplo, de uma empresa decidir ou não colocar as tubulações elétricas numa laje, isso evidentemente tem um custo menor, mas tem que pensar. Eu vou gastar talvez um dia para fazer essa tubulação, que de repente se eu fizesse pela parte de baixo, eu ganharia esse dia na obra. Pega uma obra ali de 50, 60 pavimentos, nós estamos falando ali em 3 meses que você podia adiantar uma obra. É isso. O uso de você, por exemplo, usar uma parede drywall, você desencadeia o processo, né, dos elevadores, das cremalheiras, porque se você faz com alvenaria, por exemplo, você tem que levar tijolo, você tem que levar massa todos os dias. Quando você trabalha com drywall, você consegue diferenciar essas etapas de trabalho. Né? Então, usando o BIM, né, as simulações que você se referiu antes, isso é muito importante, porque você consegue fazer as simulações. E hoje, com o uso da inteligência artificial, que é espetacular, né, ela bem utilizada, é uma coisa fantástica. Você tem ganhos enormes. Né? Hoje a gente consegue, nós temos bastante processos no nosso escritório onde nós automatizamos. Então, uma das coisas que era um processo moroso, levava braçal muito tempo, mesmo. braçal para você... Mesmo no computador ele era braçal. Para levantar, por exemplo, quantidade de materiais, puxa, hoje você consegue automatizar isso. Né? Então, o procedimento, as coisas vão mudando, né? E o BIM vem colaborando demais com isso, né? Os softwares, né? Nós temos aqui na nossa, próximo da gente, a AutoQI, uma empresa espetacular que desenvolve software de altíssima qualidade, a gente usa eles. Isso tudo traz para os escritórios e para as equipes muita assertividade, né? Então acho que isso é o Felipe, que é o CEO hoje da AutoQI, ele sempre fala, né? A gente está aqui para discutir com os profissionais e melhorar o mercado, porque esse é o grande foco deles nesses programas, nessa automatização. E a inteligência artificial aqui daria uma outra conversa só sobre isso, porque isso é importante, implementar a ferramenta do jeito certo. Tem muita gente que usa para tudo, mas não chega a lugar nenhum. É um gasto de energia com tempo que às vezes a gente não se dá esse luxo hoje nos projetos, nos trabalhos que a gente tem, mas aplicado do jeito certo a gente ganha muito tempo. A gente tem alguns processos desenvolvidos aqui no escritório que nós ganhamos, e eu lembro que o Emerson,
da Embraed, também um dos diretores técnicos da empresa, ele nos desafiou um dia a fazer um projeto de alvenaria, mesmo de tijolo de cerâmica, mas racionalizada. Ele queria ter a elevação das paredes para que uma equipe pudesse montar uma parede e subir a alvenaria baseada em projeto e outra equipe fazia o método tradicional. E o acerto e diminuição de material foi um ganho muito claro para eles. Assim, eles ficaram acho que um mês e meio, 2 meses fazendo 3 pavimentos e tal, e foi quase 2 semanas de ganho em cima desse movimento. E uma escola que ele me disse, que tu falou sobre logística, e por isso que eu lembrei, foi que ele falou assim: Marcelo, eu não quero mais aquele caminhão de milheiro lá embaixo, descarregando, quebrando tijolo, tendo que um servente descer e pegar tijolo e levar para cima. Eu quero colocar isso em pallet, mas eu preciso saber quantos tijolos de 19, quantos de 14, quantos de 9. Eu vou subir naquela prumada para atender o trabalho do dia daquela fiada que ia subir. Então tu começa a ver como a engenharia começa a se puxar tanto ao ponto de entender que não é só projeto, não é só construção, é logística. Uhum. E essa logística que tu falou muito bem. Sem O engenheiro dúvida. da obra ele tem que resolver logística, não resolver projeto. Exatamente. A gente tem vários assuntos aqui que eu não quero também me estender muito na nossa conversa, mas o teu escritório é um escritório que inspira muita gente e eu acho que tu pode falar um pouquinho também do como que tu vê o futuro dessa engenharia, dessas pessoas que hoje que falam assim: eu quero começar a construir, por onde eu começo, Bruno? O que eu faço? Se tu puderes dar uma declaração tua, é muito importante pela tua experiência. Bom, primeiro tem que ter um sonho. Tem que ser sonhador. Tem que ser sonhador. Ter um bom local. Não adianta você fazer um prédio, né? A não ser que nós estivéssemos lá na Arábia, né? Que lá você pode construir do nada, né? Mas ter um local adequado para aquele mercado. Eu vou usar um termo interessante que a gente teve a oportunidade e o privilégio de participar lá da construtora Santa Maria, lá em Chapecó, um cliente muito legal nosso lá, que eu tive recentemente lá, porque eles fizeram o lançamento da obra lá, que é o Lamborghini de Chapecó. Né? Legal, importante. E isso é uma coisa interessante, Marcelo me fez pensar nisso. Né? A gente trabalhou junto aqui no Lamborghini aqui em Balneário Camboriú da Embraer. Da Embraer, um prédio espetacular. E aí lá em Chapecó foi muito interessante, porque é uma cidade menor que Blumenau, por exemplo, né? Tem menos habitantes do que lá. E trazer uma grife como essa, num primeiro momento, eles pensaram assim: puxa vida, será que dá? Né? E olha, cara, o prédio tem 70%. A gente escutou o Milton, né, que é o proprietário lá, gente boa pra caramba, falando que o fato de você trazer uma marca como essa, uma grife como essa, agrega e faz com que aquilo seja exclusivo. Né? As pessoas gostam da exclusividade, né? Então gostam de comprar alguma coisa que seja exclusiva. Então, de alguma forma, se a gente pudesse dar uma sugestão, né? Ajudar. Uma exclusividade é bacana. Sim. Né? Fazer o Tornar mesmo, exclusivo, né? Claro, fazer o mesmo que todo mundo está fazendo, você vai ter os mesmos resultados que todo mundo. Agora, se você pensa em algo diferente, você tem uma chance muito maior, porque você vai estar trabalhando com a exclusividade. Né? Então, penso que isso é fundamental. A escolha de um escritório de arquitetura é fundamental. Engenharia, igualmente. Sem dúvida, mas a arquitetura ela é muito importante, porque é ali que você enxerga o que vai ficar aquilo. Né? Então, tem muitas... As pessoas, basicamente, são visuais. Né? Então, você não vai ver a estrutura, você não vai ver a hidráulica. Não estou menosprezando, muito pelo contrário, é o nosso ganha-pão. Claro. Mas a escolha de um bom escritório de arquitetura que pensa não só em fazer bonito, mas fazer com que aquilo se torne uma casa para o cliente é fundamental. Né? E depois disso, nós precisamos racionalizar.
Então, escolher adequadamente onde é que você vai colocar os pilares. A gente vê assim algumas edificações que, puxa, para o cara manobrar o carro na garagem é terrível, cara. No meio da E sala tem você, um pilar. pô, né, vai ter que fazer uma curva, você vai ter que fazer manobra. Sim, É péssimo isso, né? Porque o cliente ele vai usar isso pro resto da vida dele, todos enquanto os ele dias morar ele ali, vai lembrar do vai engenheiro. lembrar todo dia, né? Então, Ou essa do parte, arquiteto, óbvio. sim, essa parte é importante, né? Às vezes você vê lá uma situação onde, poxa, para mim usar aquele apartamento que eu vou usar todos os dias, ele não está cômodo, né? Então, penso que isso é importante. Alguns escritórios, a gente percebe que tem uma- um cuidado muito grande com o entorno, né? Eu lembro de alguns episódios lá de algumas consultoras lá em Curitiba, né? Não só, também como em outros lugares, mas eu lembro uma da consultora Laguna, onde os arquitetos eles mostravam por que eles pensaram naquilo, né? Eu me lembro do edifício Pinar, por exemplo, né? E o nome Pinar é porque naquela região tinha lá um pinheiro que o nome dele era Pinar, Olha aí. sabe? Então, assim, o arquiteto ele consegue trazer uma história para o empreendimento. Eu acho que isso um ponto muito importante. A arquitetura, então, é fundamental. E, evidentemente, que a escolha de profissionais que tenham capacidade técnica de desenvolver um projeto de engenharia adequado é sucesso. É Acho que sucesso do isso empreendimento. acho que isso que é um ponto bastante importante. E ter bom senso, né? Eu Importante acho isso. que isso é fundamental. A gente vê assim até esses dias eu escutando um advogado falando lá sobre as questões, né? Então ele falou assim, poxa, tem muita coisa que o juiz precisa ter bom senso, né? Tendo bom senso, as coisas tudo funciona bem. Isso vale para qualquer coisa, Eu né? acho que esse equilíbrio que a gente busca na vida como uma virtude de profissionais, mas os empreendedores têm muito também, eles entendem isso porque tem que olhar as duas pontas, né? Não pode ser sonhador demais ao ponto de tornar inviável o empreendimento, mas também não deixar também de ousar um pouco para você tornar essa exclusividade o diferencial, o seu grande diferencial do produto, né? A sua venda tem um porquê, tem um motivo e tu estás oferecendo para um cliente a possibilidade de ele viver num lugar ímpar, num lugar que ele não vai encontrar em outro lugar e, principalmente, que ele vai ter orgulho de fazer parte do empreendimento, do prédio, de onde ele vive. Bruno, queria agradecer. Obrigado, cara. Uma Foi um conversa prazer. faria aqui por várias horas, não teria dúvida nenhuma. Mas tem vários temas, com certeza a gente vai abrir aqui um novo tema para tu voltares aqui, a gente falar um pouquinho mais. Quero uma oportunidade que a tua equipe venha também aqui para que a Será gente um fale prazer. e mostre também para os outros essa conversa que a gente tem no dia a dia, às vezes, quando tem a oportunidade de falar sobre empreendimento e trocar experiência, que a gente possa aí compartilhar também com todo mundo que quer acompanhar a gente, quer cada vez mais. Muito Obrigado. obrigado.